Livro O Poder do Carisma, capítulo 1. Desvendando o DNA do carisma. Certo dia, Marilyn Monroe saiu para fazer compras com um amigo, que ficou impressionado porque as pessoas pareciam não reconhecê-la. A atriz explicou que aquilo acontecia com frequência quando não estava no palco. Para demonstrar o que estava dizendo, ela acendeu as suas qualidades de estrela. Em poucos minutos, as pessoas começaram a segui-la, pediam-lhe autógrafos e se empurravam para vê-la mais de perto. O que de fato ela fez para mudar tanto a situação e tão depressa? Quase com certeza, entre outras ações, ela passou a prestar mais atenção às pessoas à sua volta, relacionando-se com elas de maneira tão intensa que estas se deram conta de sua presença. Como todos corresponderam, ela continuou a agir assim. O extremo carisma de Marilyn se espalhou com rapidez pelo ambiente, como as ondas provocadas por uma pedra jogada na água da piscina. Antes, ela segredara isso com um amigo que a acompanhava. Mas quando estamos no palco e quando estamos fora dele? Como sugere o exemplo dado, a resposta depende da situação e do que escolhemos fazer. Quando você se candidata a um emprego, por exemplo, pode acreditar que está fora do palco, enquanto a entrevista ainda não começou. No entanto, as cortinas sobem antes ainda de você apertar o botão do elevador ou atravessar a recepção. As pessoas começam a avaliá-lo enquanto conversa com a recepcionista, quando estende a mão para um cumprimento e, quem sabe, quando está lendo, quieto, no aguardo do início da entrevista. Causar uma impressão duradoura, ou seja, produzir efeito carisma nos outros, refere-se à exploração de sua habilidade natural para se conectar com as pessoas e construir com elas uma relação. Seu impacto pessoal é o seu carisma, e as duas palavras surgirão como sinônimos ao longo da leitura. Seu impacto pessoal é o seu carisma. Ao afirmar que podemos lhe ensinar algumas técnicas para fortalecer o seu carisma, não estamos sozinhos. Outros especialistas também têm sucesso no desenvolvimento de tal capacidade, aprimorando a maneira de as pessoas deixarem uma imagem marcante. Por exemplo, uma abordagem propõe que o carisma evolui quando a pessoa concentra energia e consegue ficar de todo alerta a tudo que ocorre ao seu redor, isto é, tornando-se integralmente presente. Outras confiam em métodos mais elementares, que incluem ensinar a fazer um contato visual, a sorrir com adequação ou a desenvolver a habilidade de interagir com todos. Não há dúvida de que se tratam de ingredientes essenciais. Aprimorar o seu efeito carisma, o impacto que você é capaz de criar em outras pessoas, porém, envolve mais do que aprender uma técnica. Criar uma impressão mais positiva do que a atual exige mais do que uma solução rápida. Custa tempo e esforço para experimentar, descobrir e explorar seu carisma natural, embora com certeza você seja capaz disso. Você pode aprimorar o seu carisma desde que invista na abordagem que descrevemos. Em resumo, importa a jornada, não o destino. Primeiras impressões. O ex-presidente do Royal Mail, Alan Linton, relembra a experiência que desenvolveu em uma empresa, acompanhando o progresso de 50 profissionais ao longo de 10 anos. Relativamente jovens, naquele período, eles evoluíram de posições de assistentes até cargos logo abaixo da diretoria executiva. O ponto mais próximo que chegamos de algo em comum entre eles, conta Linton, foi a impressão inicial causada no diretor que os entrevistou e contratou, o instinto, e isso se tornou parte do nosso critério de recrutamento e seleção. A primeira impressão. A importância das primeiras impressões é o que nos leva a investir tanto esforço para aprimorar o nosso carisma.
Enquanto na teoria você nunca tem uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão, na realidade, sempre tem a oportunidade de tirar o melhor de seu carisma. Você só precisa se apoderar dele. Extremo carisma. Durante a primeira metade do século XX, a norte-americana Helen Keller foi a mulher mais famosa do mundo. Além de cega e surda, também tinha problemas para falar com clareza. Muitas pessoas, porém, caíam aos prantos diante dela, apesar de ela fazer muito pouco para precipitar essa reação, a não ser demonstrar o seu equilíbrio e a sua dignidade. Como mencionado, o extremo carisma é o ponto mais distante do espectro do carisma e fica mais próximo do significado original da palavra, representando algo mágico ou relacionado a dons divinos. Poucos de nós contamos com um extremo carisma natural, do tipo que é capaz de transformar a vida das pessoas. Dependendo da idade, entre as que se incluem como possuidoras de tal capacidade, citamos Jesus Cristo, Nelson Mandela, Madonna, Michael Jackson, Winston Churchill, Steve Jobs, Oprah Winfrey e etc. Os muito carismáticos fazem o mesmo que aqueles que contam com o poderoso efeito carisma, e vão além, analisando 4 gigantes de extremo carisma: Martin Luther King, Margaret Thatcher, Elvis Presley e Muhammad Ali. A especialista britânica em carisma, Nick Warren, descobriu que entre eles existem apenas algumas características externas em comum. Definição de carisma. Como sempre, os gregos têm uma palavra sobre isso. Carisma se origina da antiga palavra grega para dom. De início, os primeiros cristãos usavam-no para se referir aos dons de Deus, que possibilitavam que uma pessoa realizasse feitos extraordinários, como as curas e as profecias. Portanto, no sentido mais tradicional, o extremo carisma em geral significa uma poderosa capacidade de influenciar pessoas e provocar sua devoção. Hoje em dia, carisma costuma significar a habilidade de usar todos os aspectos de si mesmo para provocar um impacto mais forte e duradouro nas pessoas, influenciando-as em seu caráter emocional, físico e intelectual, inclusive em seus pensamentos, atitudes e comportamentos. Caso prefira uma definição mais prática, carisma é o uso de sua personalidade visando causar uma poderosa e marcante impressão nas pessoas. Sinais de que seu carisma precisa de atenção. Não sinto que as pessoas me ouvem de verdade nas reuniões. Estão me oferecendo empregos abaixo das minhas habilidades e do meu treinamento. Detesto falar ou fazer apresentações. Sinto desconforto ao olhar direto nos olhos das pessoas quando converso com elas. As pessoas sempre me pedem para repetir o que disse. Quando falo, as pessoas se incomodam, interrompem ou olham para o outro lado. Tenho dificuldade para fazer as minhas ideias serem aceitas no trabalho. Nas situações informais, no escritório, que carecem de um pouco de conversa fiada, sinto-me desconfortável e emudecido. As pessoas sempre me dizem que escolho a hora ou o local errado para trazer à tona determinados assuntos. Sempre que as pessoas fazem sugestões ou me dão conselhos sobre meu impacto, respondo: sim, mas... Sempre me sinto na defensiva diante os outros. Acho difícil fazer os outros colaborarem comigo. Não ligo de fato para aparecer, pois o que importa é a substância. Tenho dificuldade de lembrar o nome das pessoas, mesmo depois de já ter sido apresentado a elas. Não sou gregário, prefiro estar sozinho. Nas reuniões gosto de sentar onde não seja muito notado. Quando entro em uma sala, minha tendência é hesitar, vou devagar e abaixo a cabeça. Minha expressão facial, em geral, não combina com os meus sentimentos. Costumo me atrasar para reuniões, pois não sei organizar bem o meu tempo.
Acho difícil tomar decisões e tenho muitas dúvidas. Caso alguma dessas afirmações descreva bem você, está na hora de polir o seu carisma. Já houve muitas tentativas de desmistificar o extremo carisma, principalmente relacionando as mais óbvias e outras não tão óbvias técnicas de comportamento. No entanto, ele ainda desafia a criação de uma explicação objetiva e racional que mostre como as pessoas com grande carisma são capazes de provocar tamanho impacto. Uma simples lista de como agem os muito carismáticos nunca foi o bastante. Assemelha-se a um cientista elaborando a descrição detalhada do mecanismo do enamoramento. Há muitas evidências tangíveis, como pupilas dilatadas, aceleração cardíaca, respiração curta e daí em diante. Saber disso, no entanto, não nos torna mais apaixonados. O culto às celebridades e a cobertura maciça dos meios de comunicação deixam as águas ainda mais turvas. É sempre muito difícil definir se a fama e a notoriedade criam carisma ou vice-versa. Não consigo desatar este nó. Não sei até que ponto eu mesmo desempenhei o papel que já estava escrito para mim. É assim que se define Keith Richards, guitarrista do Rolling Stones. Acho que a persona, a imagem como costuma ser conhecida, é uma prisão. As pessoas amam a imagem. Elas me imaginam e me constroem. As pessoas lá fora criam este herói popular aqui. Outros, como os Beatles, Michael Jackson e Gandhi, podem atingir milhões de pessoas ao redor do mundo e ainda assim não significa que sejam tão carismáticos quando você os encontra pela frente. De perto, muitas dessas pessoas abençoadas ou talvez amaldiçoadas com extremo carisma se revelam bem menos impactantes do que se espera, ou então têm pés de barro. Você até pode possuir alguns dos atributos dos extremamente carismáticos e não ser um deles. Richard Nixon, por exemplo, foi um orador poderoso com uma voz convincente que surgiu das cinzas de sua derrota infame para se tornar presidente. Olhando bem de perto, dificilmente você diria que ele era um homem carismático, em especial porque o seu sucesso político foi alcançado com trabalho duro e incansável. Um colega nosso nos contou que, durante um voo para a Índia, um homem mal-humorado insistiu em incomodar todos os passageiros que queriam dormir, usando um iPad com uma tela com excesso de luminosidade. Além disso, era constante sua rudeza e exigência com os comissários de bordo. Só depois, nosso amigo descobriu que se tratava de um CEO conhecido em todo o mundo corporativo por sua particular fama de tratar muito bem os colaboradores. Paul Newman foi casado com a atriz Joanne Woodward por 50 anos até a morte dele. Certa vez, ela reclamou que não conseguia entender o que todo mundo via de especial no marido. Ele era bastante normal em seu dia a dia e tinha pouco carisma. De fato, durante os muitos anos em que foi um bem-sucedido piloto de corridas, nenhum de seus colegas percebeu que ali estava o Paul Newman. No entanto, quando aparecia para receber um prêmio ou se apresentava diante de multidões, era visível a sua transformação. Persuasão. Ainda que você não pretenda chegar ao extremo carisma, alguns de seus ingredientes estão à sua disposição. Entre esses atributos estão conhecimento do que se quer conquistar, contato visual adequado, autenticidade, linguagem corporal atraente, vitalidade, capacidade de sorrir, empatia excepcional e assim por diante. Um dos pontos mais críticos é a habilidade de persuadir, com as palavras, a voz e a presença. Nem para os carismáticos mais poderosos a força para persuadir multidões se dá em um apertar de botões. Ao contrário, em geral são necessárias várias exposições. A imagem popular do grande persuador é alguém com uma personalidade esmagadora, que se expressa com dureza, define suas posições com veemência,
quase dilacera as mentes alheias com os seus argumentos e impõe os seus pontos de vista com certa brutalidade. É como se a persuasão fosse uma luta de boxe, vencida pelo competidor mais feroz. Na verdade, ela é diferente e se assemelha mais ao ato de ensinar do que de boxear. As pessoas extremamente carismáticas conduzem os outros passo a passo até a solução desejada, ajudando-os a compreender por que a sua posição resolve melhor o problema. Elas incorporam ao processo de persuasão não apenas uma linguagem multicolorida e atraente, mas incluem também histórias e metáforas e, além disso, compreendem a importância de usar símbolos ricos em significados culturais. O discurso não deixa de fora palavras como liberdade, justiça e igualdade. Os signos não verbais podem ser a bandeira, a estrela de Davi ou a Santa Cruz. Buscam também imagens que possam ser reconhecidas de imediato, como os arcos amarelos do McDonald's ou a logomarca da Nike. Os símbolos são ferramentas de persuasão, utilizados para mudar atitudes e transformar significados. Essa combinação de métodos de persuasão explica, em parte, por que pessoas com extremo carisma costumam se enxergar mais como professores do que como prosaicos políticos, líderes religiosos ou diretores. Bom carisma, mau carisma. Comece a se aprofundar nas questões relacionadas ao carisma e bem depressa você vai encarar o dilema. A versão extrema do carisma envolve ou não aspectos de integridade ou tem uma dimensão ética. Simplificando, se você possui extremo carisma, é capaz de fazer mais o mal ou mais o bem para o mundo? A história está repleta de assassinos carismáticos, cuja personalidade causou devastação em muitas populações, destruindo milhares de vidas, muito mais do que as transformando de maneira positiva. São psicopatas que, longe de confiar na força de sua personalidade para causar impacto, usam coerção e comportamentos antiéticos para atingir os seus objetivos. Entre os maníacos do passado que causaram mais mal do que bem estão Gengis Khan, Calígula, Al Capone, Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Tse-tung, Saddam Hussein e Pol Pot. Os megalomaníacos carismáticos também costumam assumir a liderança de cultos assassinos, como foi o caso de Charles Manson e sua The Family. Entorpecidos pela luxúria e pelo poder, eles exercem o controle físico e sexual de seus seguidores. Em muitos casos, as crenças desses líderes dementes se originam em interpretações distorcidas de doutrinas estabelecidas. A dimensão ética, você pode ser extremamente carismático e fazer o mal, atormenta os estudiosos do carisma, levando a argumentos interessantes, mas em última instância inúteis. Uma pessoa má e com notório carisma possui extremo carisma ou apenas uma versão distorcida de tal característica. O carisma isolado não é o bastante. Você ainda precisa demonstrar possuir caráter e competência, o que representa que deve escolher o uso ético de seu carisma, e não o antiético. Por fim, cada um de nós deve chegar a um julgamento pessoal sobre o bom e o mau carisma. Este livro assume que o carisma em si não é bom nem mau, importando como você use essa habilidade. O DNA do carisma. Em nossos seminários regulares sobre o impacto pessoal, quando perguntamos o que se entende por impacto, as respostas quase sempre giram em torno de tem a ver com as roupas, o sorriso, o contato visual e a aparência. Não está de todo errado. Esses elementos, de fato, afetam a maneira como você é percebido. E bastante às vezes. A avaliação das pessoas sobre nós é muito rápida. Não à toa, os consultores de imagem cobram muito para dar conselhos sobre a aparência física e as melhores cores a se utilizar. Ainda assim, são os aspectos mais óbvios dos ingredientes do carisma.
Menos óbvia é a sua capacidade de se relacionar com as pessoas. Nem o mais fanático técnico, o mais ferrenho nerd da computação ou o especialista mais determinado consegue evitar o relacionamento com os outros. Para a maioria de nós, a interação com os outros faz parte da vida diária, seja em casa, em reuniões, encontrando o chefe no corredor, conversando com um cliente, fazendo uma entrevista para um emprego, telefonando para alguém ou interagindo em uma equipe. Em nossa era digital, as mensagens eletrônicas, videoconferências e mídias sociais parece até que a verdadeira interação face a face entre os seres humanos está em declínio. Mas todas as tendências só colocam em evidência a importância da qualidade de nossos relacionamentos e torna mais crítica a quantidade de vezes que somos capazes de interagir. Quando se é notado com uma boa imagem, as pessoas ouvem, prestam atenção no que se diz, seguem os pontos de vista, respondem às demandas e assim por diante. Se o seu carisma é forte, você não está apenas presente, tem presença. Causar este tipo de impacto envolve 3 etapas inseparáveis, o A, B e C do carisma. Estabeleça um alvo. A. Seja espontâneo. B. Use a química pessoal. C. Elas são inseparáveis, porque cada uma delas afeta a outra, e ao fazer isso, influencia o resultado do impacto que a pessoa está tentando causar. O alvo do carisma afeta o seu comportamento e, como consequência, a forma como as pessoas agem com relação a você. O comportamento, tanto o seu como o dos outros, influencia a química entre as partes. Em outras palavras, há um feedback contínuo que retroalimenta um ciclo positivo quando você usa o seu carisma. Por exemplo, gestos como concordar com a cabeça e sinais de que está ouvindo com atenção estimulam o ciclo de feedback, o que ajuda a pessoa a aderir ao seu argumento. É como estar envolvido em uma dança sincronizada, define um especialista em carisma. Embora tenhamos um controle considerável sobre a escolha dos alvos de nosso carisma e sobre o nosso comportamento, o mesmo não ocorre com os outros. Você só pode ter a expectativa de influenciar a maneira de agir das pessoas e a química resultante disso. O processo interativo completo requer consciência das duas partes envolvidas, você e os outros. Para aprimorar o seu carisma, portanto, é preciso aprender mais sobre esses 3 elementos interligados: alvo, espontaneidade e química, e como você pode modificá-los. Experiência. O carisma é, em parte, inato e, em parte, a aplicação de um aprendizado. Em uma visão literal, todos podem libertar o potencial de seu carisma. A única exigência, além de adotar uma abordagem mais sistemática, é tão simples que desaponta: ter disposição para experimentar. Experimentar não significa se transformar em uma pessoa diferente ou mudar a sua personalidade básica. Você vai continuar a ser você mesmo, embora possa se sentir mais confiante depois de tentar novos comportamentos. Na verdade, trata-se da sua disposição para experimentar novas ideias, explorar novos padrões de conduta e encontrar a forma de despertar a sua consciência para o impacto que, de fato, é capaz de causar. Jacqueline Gould, a persuasiva executiva britânica da rede de lojas Ann Summers, que vende lingeries sensuais e brinquedos adultos, sintetiza isso de forma bem simples e direta. Faça novos desafios a você mesmo e grandes coisas vão acontecer. Você pode ficar tentado a achar que vai começar a aplicar algumas das ideias e sugestões apresentadas no livro só quando terminar de lê-lo e por completo. É bem parecido com um participante de nosso seminário sobre impacto pessoal, que depois de algumas semanas de aula, ao ser perguntado como estava se saindo, respondeu: "Ah, ótimo, mas ainda não tive a chance de usar o que estou aprendendo." O aprimoramento do seu carisma exige que você se mantenha trabalhando nele. Encontre todos os dias novas formas para praticar e experimentar.
Até pequenas mudanças em seu comportamento podem surpreendê-lo com os resultados encorajadores. Procure oportunidades para tentar pôr em prática algumas das ideias apresentadas aqui. Sempre que estiver em contato com outras pessoas, ao telefone, em uma loja, com os amigos em um restaurante, em viagens, em reuniões e até em volta da máquina de refrigerantes, em todos os lugares. A autoconsciência que dá sustentação ao seu carisma precisa que você se mantenha alerta e preste atenção ao que acontece, em especial na hora em que estiver fazendo experiências. Outro participante de nossos seminários que conseguiu se espelhar com sucesso, antes reclamava com amargura. Sempre que tento manter uma conversa e ao mesmo tempo monitorar e modificar a minha própria contribuição, entro em um estado de confusão mental. A solução é muita experiência prática. Nada será instantâneo na reforma do seu carisma. É inevitável que leve tempo. As pessoas carismáticas organizam bem o tempo, seja para decidir quantos minutos dedicarão a cada interação ou o esforço que farão para preparar cada encontro.